Fiz uma vasectomia secretamente há 2 meses porque não queria mais ter filhos, e agora minha esposa está grávida, e diz que é um milagre de Deus, e eu não sei como contar a ela. Sou um cara de 35 anos, casado há 10 anos com minha esposa, de 33. Temos 2 filhos, de 8 e 6 anos, e nós sempre conversamos sobre não ter mais filhos. Depois do nosso segundo, sentimos que nossa família estava completa. Eu, especialmente, tinha certeza de que não queria mais filhos. 2 já é caos suficiente para mim. Minha esposa vem de uma família mais religiosa que a minha, e a abordagem dela era: se Deus quiser que a gente tenha outro, vai acontecer. Ela não queria usar anticoncepcional, nem que eu fizesse a vasectomia. Ela acreditava que isso deveria ser deixado nas mãos do destino. Eu respeitava a visão dela até certo ponto, mas também não queria deixar as coisas puramente ao acaso, ou à vontade de Deus, como ela diz. Então, cerca de 2 meses atrás, eu fiz uma vasectomia secretamente. Não, ela não sabia, e sim, em retrospecto, eu percebo que foi algo muito sério para esconder. Nós tínhamos discutido no passado sobre ter outro bebê. Ela não concordava com a ideia de um método contraceptivo permanente. Dizia que era ir contra o plano de Deus. Tentei convencê-la de que não tínhamos recursos ou energia para mais filhos, e ela geralmente encerrava o assunto dizendo: se for para acontecer, vai acontecer. Essa lógica me deixava desconfortável porque basicamente significava que ela não estava ativamente prevenindo uma gravidez. Eu usava-se de vez em quando, mas honestamente, nós dois odiamos, e às vezes nos descuidávamos. Decidi tomar as rédeas da situação, literalmente. A vasectomia correu bem. Tirei alguns dias de folga do trabalho e disse a ela que estava em uma viagem de trabalho. Um amigo me deu cobertura. Senti um pouco de dor, mas a escondi. Quando ela voltou para casa com as crianças, eu estava me recuperando no sofá e apenas fingi que estava com uma virose estomacal por um dia. Depois disso, as coisas voltaram ao normal. Ela nunca suspeitou de nada. Pelo que ela sabia, estávamos apenas continuando a deixar nas mãos de Deus, enquanto eu secretamente sabia que tinha praticamente removido o risco da equação. Avançando para 2 dias atrás, minha esposa me disse que está grávida. Ela estava literalmente radiante de felicidade, balançou um teste positivo na minha cara e me abraçou. Não sei como não soltei uma besteira na hora, então eu meio que congelei. Consegui agir surpreso, o que não foi difícil porque eu estava absolutamente chocado, só não pelo motivo que ela pensava. Eu perguntei: uau! Sério? Você tem certeza? Ela me mostrou 2 testes de farmácia positivos. Ela estava nas nuvens, falando sem parar sobre como isso devia ser o destino. Ela realmente disse: milagres acontecem. Acho que Deus quer que tenhamos outro bebê. Senti como se estivesse tendo uma experiência fora do corpo enquanto ela dizia tudo isso, porque na minha cabeça, eu estava 100% pensando: isso é literalmente impossível, a menos que eu não seja o pai. Mas eu não podia dizer isso. Apenas assenti e disse que precisávamos marcar uma consulta médica para confirmar, e que isso era inesperado. Acho que disse inesperado umas 3 vezes. Ela continuou falando sobre como era louco isso ter acontecido, já que não estávamos tentando e eu estava sendo cuidadoso, pelo que ela sabia. Eu vinha usando camisinha ocasionalmente até a vasectomia. E depois da vasectomia, admito que relaxei um pouco com elas porque sabia que era basicamente impossível, mas ela não notou a mudança. Eu não sabia o que fazer ou dizer. Não queria explodir na hora porque honestamente precisava de tempo para processar, e não apenas acusá-la de traição sem provas. Além disso, eu ainda não estava pronto para revelar meu próprio segredo, então meio que entrei no jogo pelo resto do dia na frente das crianças. Eu a parabenizei, consegui dar o meu sorriso, e disse algo como: bem, se é o plano de Deus, então acho que está acontecendo. Por dentro, eu estava pirando. Não dormi nada naquela noite. Fiquei deitado ao lado dela, com a mente a 1000 por hora, enquanto ela dormia profundamente como se tudo estivesse bem. Estou postando isso aqui porque estou num beco sem saída. Se minha vasectomia funcionou, e com certeza deveria ter funcionado, mas ainda não fiz o espermograma de acompanhamento, então não há como essa gravidez ser minha. Existe aquela pequena chance de o procedimento ter falhado ou não ter feito o efeito completamente. Fazendo apenas umas 8 semanas desde que fiz a cirurgia. E eu sei que dizem para fazer o teste após 12 semanas, para ter certeza, mas segui todas as instruções do médico, e as chances de falha são minúsculas. Meu instinto está me dizendo que algo está muito, muito errado aqui. A frase milagres acontecem está realmente ecoando na minha cabeça, e não de um jeito bom. Ainda não confrontei minha esposa sobre nada disso. Até agora, ela não faz a menor ideia de que fiz uma vasectomia, e obviamente, não tem ideia de que estou suspeitando de algo. Ela acha que estou apenas um pouco chocado com a gravidez surpresa, o que é verdade, eu acho. Estou andando por aí atordoado, agindo quieto e cansado. Preciso de conselhos sobre como lidar com isso. Eu abro o jogo e conto que fiz uma vasectomia e exijo uma explicação?
Isso seria soltar uma bomba atômica em toda a situação, porque ela saberia que fiz algo importante pelas costas dela. Ou eu espero e faço um teste de paternidade discretamente quando o bebê nascer? Ou talvez haja uma maneira de fazer isso enquanto ela está grávida. Eu sei. Se eu sequer mencionar a ideia de um teste de paternidade, isso basicamente mostrará que não confio nela e implicará que suspeito de traição, o que vai explodir nossa vida, independentemente de ela ter traído ou não. Estou em uma situação muito ferrada. Estou me sentindo mal, fico olhando para meus filhos e pensando, como isso vai afetá-los? Se eu a confrontar e isso virar uma briga enorme ou uma separação, a vida deles também vai pelos ares. Não contei a ninguém sobre minha vasectomia ou minhas suspeitas. Tenho vergonha demais para falar com amigos ou familiares sobre isso, e com certeza não posso falar com o nosso pastor nem nada do tipo. Nós vamos à igreja ocasionalmente, principalmente por causa dela. Então aqui estou eu, anônimo na internet, expondo minha bagunça. O que eu faço? Como abordo minha esposa sobre esse bebê milagroso? Devo fazer um espermograma discretamente primeiro para ter certeza de que a vasectomia realmente funcionou? Tenho uma consulta na próxima semana para fazer esse teste. Foi o mais cedo que consegui marcar. Tenho vontade de simplesmente dizer a ela, olha, eu fiz uma vasectomia. Então, ou eu sou 0,1% de algum jeito, ou algo está acontecendo, mas estou tentando não explodir minha vida sem ter 100% de certeza. Atualização: muitos de vocês sugeriram que eu verificasse minha própria fertilidade novamente, para confirmar se a vasectomia funcionou antes de fazer qualquer coisa precipitada. É o que estou fazendo. Tenho uma consulta em alguns dias para testar minha contagem de esperma. Ainda estou esperando por isso. Como mencionei, agendei para a próxima semana, então ainda não tenho nenhuma confirmação científica, e estou tentando manter a mente aberta. Alguns também recomendaram que eu adiasse qualquer confronto até ter mais informações, e é o que estou tentando fazer. Mas é difícil, não vou mentir. Os últimos dias foram extremamente tensos para mim, mas estou tentando não demonstrar isso externamente. Eis o que aconteceu desde que postei. Não acusei minha esposa de nada diretamente nem revelei meu segredo, mas mencionei gentilmente o quão inesperada é essa gravidez. Esta manhã, durante o café, eu disse algo como, isso é tão louco. Nós fomos bem cuidadosos. Não achei que outra gravidez estivesse sequer no radar. Eu meio que rodei o assunto, esperando que ela talvez dissesse algo esclarecedor. Ela apenas deu de ombros e continuou sorrindo, dizendo, eu sei, é inacreditável. Milagres acontecem quando você menos espera. Ela colocou minha mão em sua barriga e disse que se sentia abençoada. Tive que engolir o que eu realmente queria dizer, e apenas dei a ela um sorriso fraco. Ela percebeu minha reação não muito animada. Mais tarde naquele dia, ela me perguntou se eu estou feliz com o bebê. Ela parecia um pouco insegura, como se estivesse preocupada que eu não o quisesse. Tentei tranquilizá-la o melhor que pude sem mentir muito. Disse a ela que ainda estou processando a surpresa, mas que amo nossos filhos e estou aqui para ela. Foi bem estranho. Para ser honesto, provavelmente parecia frio porque ela ficou um pouco chateada. Ela disse, eu sei que você não estava esperando por isso, mas preciso que você esteja junto comigo nessa. Isso é uma bênção para nós. Eu apenas assenti e disse algo como, sim. Só estou levando um segundo para me ajustar. Ela deixou o assunto morrer, mas definitivamente percebeu. Não estou exultante. Sinto-me meio mal porque estou agindo de forma estranha perto dela. Não sou um bom ator. Toda vez que ela menciona qualquer coisa sobre a gravidez, deveríamos começar a pensar em nomes, ou talvez seja um menino desta vez, etc. Eu provavelmente fico com cara de assustado. Apenas digo talvez ou veremos, e mudo de assunto. Também sugeri que não contássemos a mais ninguém ainda, até que fosse confirmado por um médico. Ela queria contar aos nossos filhos e à irmã dela imediatamente, mas eu hesitei e disse, vamos esperar pelo primeiro ultrassom. Um comentarista aqui mencionou a possibilidade de um falso positivo, ou algo médico, então usei isso como desculpa, dizendo que me sentiria melhor ouvindo de um médico. Ela concordou, embora parecesse um pouco desapontada. Eu não estava pronto para gritar isso aos quatro ventos. Acho que ela atribui isso ao fato de eu ser cauteloso ou não ser super religioso como ela. Ainda não contei a ela sobre a vasectomia. Honestamente, estou temendo essa conversa porque não só a acusará indiretamente de traição, como também me tornará o vilão por esconder algo enorme. Alguns de vocês foram compreensivelmente críticos por eu manter esse segredo. Eu entendo. Foi uma atitude de merda da minha parte, e um sinal de problemas de comunicação maiores em nosso casamento. Acredite, eu nunca quis estar nesta posição. Eu deveria ter sido homem o suficiente e tido uma conversa séria com ela sobre isso, em vez de fazer pelas costas dela. Estou me culpando por isso agora, porque se eu tivesse sido honesto antes disso, não estaríamos nessa bagunça, ou pelo menos a dinâmica seria diferente. Mas aqui estamos nós. Até agora, não encontrei nenhuma evidência concreta de infidelidade.
Algumas pessoas sugeriram que eu desse uma bisbilhotada, verificasse o celular dela, etc. Admito que dei uma olhada rápida no celular dela na noite passada, quando ela estava tomando banho. Não vi nada óbvio. Nenhuma mensagem estranha ou contatos suspeitos. Suas mensagens eram principalmente com a irmã dela, algumas amigas mães, e nosso grupo de texto com os vizinhos. Temos um grupo de WhatsApp da vizinhança para coisas como animais de estimação perdidos e notícias da comunidade. Nada ali tem cara de traição. Não vi nenhuma conversa individual com nenhum cara que parecesse suspeita. Mas também estou ciente de que, se ela estiver escondendo algo, provavelmente apagaria mensagens ou usaria algum aplicativo secreto. Então, essa olhada rápida não provou muita coisa. Uma coisa que se destacou, naquele grupo de bate-papo da vizinhança algumas semanas atrás, a esposa do nosso vizinho ao lado, Mary, mencionou que estaria fora da cidade por um tempo, e minha esposa se ofereceu para ajudar o marido da vizinha, John, com alguns trabalhos no jardim, já que ele tinha uma lesão no ombro. Lembro-me vagamente de que ela foi lá uma tarde para ajudá-lo enquanto eu estava no trabalho. Na época, achei que era apenas uma coisa gentil de vizinho. Todos nós nos damos bem, e nossos filhos brincam juntos às vezes. Agora meu cérebro está a mil, conectando pontos que talvez nem existam. Provavelmente não é nada. Mas claro, estou aqui pensando, esposa sozinha com o vizinho enquanto ambos os conjuntos estão fora. É um pensamento terrível. Sinto-me culpado até por pensar nisso, porque John não tem sido nada além de um bom amigo, e Mary é próxima da minha esposa também. Odeio que essa situação me tenha deixado desconfiado de literalmente todo mundo. Não confrontei nem falei com John ou fiz algo louco assim. Duvido que farei, a menos que consiga algo mais sólido apontando nessa direção. No momento, sou apenas eu pensando demais em tudo. Pelo que sei, isso realmente pode ser um milagre de 1 em 1 milhão, e vou me sentir um idiota completo. Emocionalmente, estou um caos, mas tentando manter o controle quando estou sozinho. Quando estou com minha esposa, tento agir normalmente, é exaustivo. Meus próximos passos, vou ao laboratório em alguns dias para fazer meu espermograma. E temos uma consulta com o ginecologista marcada para o início da próxima semana também, para confirmar a gravidez e verificar tudo. Meu plano é ver o que o médico diz e também ver os resultados do meu exame. Se, por uma chance inacreditável, eu descobrir que de alguma forma não sou estéril, bem, vou lidar com isso quando chegar a hora. Acho que terei que pedir desculpas à minha esposa por duvidar e lidar com as consequências do segredo da vasectomia. Se, como suspeito, os resultados mostrarem zero esperma, então terei minha resposta. De qualquer forma, nada explosivo aconteceu ainda. Estou em modo de espera, tentando agir como marido solidário até ter mais fatos. Estou rezando, e eu nem sou religioso, para que ou eu esteja errado sobre isso ou que algo me dê clareza em breve, porque viver assim, colocando um sorriso falso no rosto enquanto me sinto mal por dentro, é brutal. A atualização 2. Bem, recebi os resultados do meu espermograma. A versão curta, minha contagem de esperma é 0. Tipo, nenhum espermatozoide. O técnico do laboratório até disse, parece que a vasectomia foi um sucesso. Se minha esposa está realmente grávida, praticamente não há chance de eu ser o pai biológico. Também fomos à consulta dela com o obstetra há 2 dias. Eu fui com ela, tentando agir de forma solidária. O médico confirmou a gravidez por ultrassom. Minha esposa está com cerca de 7 semanas, o que significa que a concepção foi aproximadamente 5 a 6 semanas. Eu me lembro. Estava insanamente ocupado com o trabalho naquela época, e mal fizemos sexo. Talvez uma vez, se tanto. Não mencionei minha vasectomia ou qualquer suspeita na consulta. De jeito nenhum eu teria essa conversa na frente de um médico. Então, externamente, provavelmente parecíamos um casal normal e feliz ouvindo a notícia. Minha esposa até apertou minha mão quando vimos o ultrassom e eu apertei de volta, mas meu cérebro estava pegando fogo o tempo todo. Depois que chegamos em casa daquela consulta, eu sabia que não podia mais ficar de boca fechada. A combinação da gravidez confirmada, da linha do tempo, e dos meus resultados de laboratório, era demais. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, disse a ela que precisávamos conversar. Sentamos na sala e eu simplesmente fui direto ao ponto. Disse a ela que fiz uma vasectomia há pouco mais de 2 meses. Nunca vi um olhar de pura confusão e choque em seu rosto. Ela ficou pálida e disse, do que você está falando? E expliquei por que fiz isso. Concordamos em não ter mais filhos, mas ela era contra métodos contraceptivos. Eu estava ansioso com o acidente, então estupidamente fui e fiz por conta própria. Ela ficou lá sentada em choque, então continuei. Ela imediatamente surtou comigo por mentir sobre a vasectomia, dizendo que eu a traí, e brinquei de Deus com nossa família. Deixei ela reclamar por 1 minuto, depois interrompi, sei que você está chateada com isso. Podemos lidar com isso. Mas o problema maior é que, dado o meu procedimento, essa gravidez não faz sentido.
Ela insistiu que vasectomias podem falhar e me acusou de basicamente chamá-la de traidora porque eu nunca quis outro filho. Mantive a calma e disse: estou apenas expondo os fatos. Eu não deveria ser capaz de te engravidar. Se você nunca traiu, então isso é literalmente uma casualidade de 1 em 1 bilhão. Ela continuou dizendo que se eu não tivesse mentido sobre a vasectomia, nada disso estaria acontecendo. Basicamente tentando virar o jogo contra mim. Eu disse a ela que iria me esconder, mas que isso ainda não explica como ela engravidou. Ela começou a chorar, dizendo que eu devo odiá-la e que não quero o nosso bebê, tentando me fazer sentir culpado. Normalmente, eu me sentiria mal e a confortaria, mas desta vez, fiquei sentado lá, com raiva e entorpecido demais. Disse a ela sem rodeios: nós vamos fazer um teste de DNA, ponto final. Ela me olhou com pura mágoa e disse: você realmente acha que eu traí? Eu disse: não sei, mas a ciência não mente. Se você é inocente, não deveria ter medo de um teste. Ela chorou: você vai arruinar tudo. Eu disse: isso pode já ter acontecido. Depois disso, ela foi furiosa para o quarto e trancou a porta. Dormi no sofá naquela noite, ou melhor, fiquei deitado no sofá olhando para o teto até de manhã. Nem sei se ela dormiu. Então agora ela sabe sobre a vasectomia e exatamente qual é a minha posição. Ela ainda insiste que estou sendo paranoico e continua negando a traição. A casa está tensa e silenciosa. Só falamos se for absolutamente necessário, principalmente por causa das crianças. Estou firme na decisão do teste de DNA. Isso pode explodir dependendo do resultado. Há uma pequena chance de ela confessar algo antes disso, mas por enquanto, ela está dobrando a aposta. Estou basicamente em um impasse, esperando. Foram dias infernais vivendo assim. Mas não vejo outra saída a não ser descobrir a verdade de um jeito ou de outro. A atualização 3 já se passaram alguns dias desde a grande explosão. Sinceramente, não achei que ela admitiria, mas na noite passada, finalmente aconteceu. Minha esposa confessou. Aqueles últimos dias foram uma tortura emocional absoluta. Convivíamos na mesma casa, mal nos falando, exceto quando necessário. Continuei reiterando que faria um teste de paternidade, não importa o que. Acho que disse que iríamos fazer o teste uma dúzia de vezes enquanto seguíamos nossas rotinas. Ela geralmente respondia com silêncio ou dizendo: não acredito nisso. Ela passou muito tempo chorando, enfurnada no quarto. Eu ficava no sofá ou fora de casa para fugir da tensão. Então, na noite passada, ela veio até mim depois que as crianças dormiram. Eu estava na sala e ela se sentou na minha frente. Disse que precisávamos conversar. Honestamente, eu esperava mais da mesma discussão, ou talvez ela tentando implorar para eu desistir da ideia do teste. Mas o que ela disse a seguir, eu nunca vou esquecer. Ela admitiu que estava tendo um caso. Ela disse isso baixinho. Preciso te contar uma coisa. Eu te traí. Eu apenas a encarei. Mesmo suspeitando de algo, ouvi-la dizer em voz alta ainda me chocou e me deixou em silêncio. Não disse nada, então ela continuou falando. Ela me disse que não foi algo de longo prazo, que simplesmente aconteceu algumas vezes. Eu estava literalmente tão imóvel e quieto que ela continuou despejando detalhes, talvez porque eu ainda não estava reagindo. Ela disse que foi com nosso vizinho, John. Com esse nome, fechei os olhos e respirei fundo. Eu já suspeitava dele, mas ter a confirmação ainda parecia surreal. A essa altura, ela estava soluçando, dizendo quanto estava arrependida. Ela afirma que começou há cerca de 2 meses, bem na época em que ele machucou o ombro e sua esposa, Mary, estava viajando. Então, minhas piores suspeitas sobre o dia que mencionei eram aparentemente verdadeiras. Ela foi lá para ajudá-lo e as coisas foram para onde nunca deveriam ter ido. Ela insistiu que nunca foi um caso emocional, que ela não o ama nem nada do tipo. Disse que foi um erro estúpido e egoísta, e que, depois que aconteceu algumas vezes, ela resolveu cortar. Eu fiquei sentado lá, ainda sem dizer quase nada. Apenas meio entorpecido. Consegui perguntar, por quê? Ela chorou dizendo que não era por amá-lo. Era por se sentir sozinha e indesejada. Ela disse que estava deprimida com a ideia de que eu nunca mais quereria outro filho, o que provou para ela que eu não confiava ou respeitava seus desejos. Ela também murmurou algo sobre como eu tenho estado distante ou excessivamente focado no trabalho ultimamente. Eu trabalho longas horas, e sim, temos estado estressados com a vida, mas eu não tinha ideia de que ela se sentia tão negligenciada. Para ser honesto, muitas de suas razões se misturaram na minha mente. Parte de mim estava apenas olhando para ela e pensando: quem é você? Finalmente, fiz a pergunta que estava me consumindo. O bebê é dele? Ela parecia absolutamente miserável e disse: eu não sei. Ela afirma que ela e John só dormiram juntos 2 vezes e foi na época em que ela provavelmente concebeu. Ela estava chorando, dizendo que sentia muito, e que quando descobriu que estava grávida, ela realmente pensou ou esperava que fosse meu. Ela realmente disse: eu queria acreditar que foi um milagre.
Eu queria mesmo. Eu estava com medo. Ela admitiu que, quando comecei a insistir no teste de paternidade, percebeu que a verdade viria à tona eventualmente, e ela estava apavorada de me perder. Eu estava entorpecido, senti como se estivesse no piloto automático, assistindo a isso acontecer de fora do meu corpo. Sem gritos desta vez, sem raiva no momento. Acho que passei da raiva para um estado frio e desapegado. Perguntei a ela muito diretamente: Mary e John sabem que você está me contando isso? John sabe que você está grávida? Ela disse que não. Ela não contou a John sobre a gravidez. Aparentemente, ele não faz ideia de que ela está grávida. Ela afirma que cortou qualquer caso que eles tiveram logo após a segunda vez, e eles basicamente têm se evitado desde então. Ela então me implorou para não jogar fora nosso casamento. Disse que faria qualquer coisa para consertar isso, que poderíamos fazer terapia, que ela estava apenas perdida e fraca e cometeu um erro horrível. Ela até disse que entenderia se eu precisasse ter meu próprio caso para zerar o placar. Isso só me deixou triste. Como se nosso casamento tivesse se degenerado em algum tipo de situação de olho por olho. Ouvi tudo, mas não respondi muito. Acho que só fiz aquelas poucas perguntas. Por quê? Quem? Quantas vezes? Ele sabe sobre o bebê? Depois que ela terminou toda a sua confissão chorosa, eu apenas disse, muito baixinho, preciso que você me deixe em paz agora. Então me levantei, peguei minhas chaves e saí de casa. Estou escrevendo isso do estacionamento de um motel. Nem fiz check-in em um quarto. Apenas dirigi e fiquei sentado por um tempo, então decidi atualizar aqui porque, honestamente, não sei o que fazer a seguir. Sinto que minha vida acabou de se partir em duas. Eu suspeitava que isso aconteceria, mas ainda parece surreal ter a verdade confirmada. E mesmo esperando por isso, dói pra caramba. Estou devastado, pessoal. Estou meio que mantendo a dor à distância agora porque ainda há coisas práticas para resolver, mas sei que vai me atingir com força eventualmente. Quanto aos próximos passos, não falei com ela desde que saí. Meu telefone tem um monte de chamadas perdidas e mensagens dela, variando de pedidos de desculpas a implorar que eu volte para casa, até uma que apenas dizia, eu te amo, por favor, não faça isso. Não respondi. Eu só precisava de uma noite fora para clarear a cabeça. Também tenho que descobrir o que fazer com os vizinhos. John, aquele filho da P traiçoeiro. Ele me traiu também. Mary, a esposa dele, não sabe de nada disso, até onde sei. Sinto que ela precisa saber, mas também tenho que considerar as consequências. Eles têm filhos também, que brincam com nossos filhos. E isso está prestes a ficar muito, muito bagunçado, além da nossa casa. Por enquanto, vou ficar aqui um pouco mais, depois talvez voltar para casa e tentar dormir. Provavelmente no sofá ou no quarto de hóspedes. Não sei. Estou com o coração completamente partido. Mesmo que eu já esperasse por esse resultado. Atualizarei novamente assim que descobrir o que vou fazer sobre meu casamento e sobre informar os vizinhos. Obrigado a todos que estão acompanhando e oferecendo apoio. Ajuda apenas colocar isso em palavras. Atualização 4. Muita coisa aconteceu após a confissão da minha esposa. Já se passaram alguns dias, e estou escrevendo isso de cabeça fria, o mais fria possível dada a situação. Pedi à minha esposa para ficar com a irmã dela por enquanto. Ela resistiu, mas eu insisti. Preciso de espaço, e não quero as crianças no meio da tensão constante. Então ela está na casa da irmã, e eu estou em casa com nossos filhos, tentando manter a rotina deles normal. As crianças não sabem da história completa. Demos a eles uma desculpa vaga por enquanto. Em seguida, contei à nossa vizinha, Mary, esposa de John, sobre o caso e a gravidez. Ela ficou devastada, mas me agradeceu por ser honesto com ela. Naquela noite, ela confrontou o John e ele confessou. Ela o expulsou de casa na mesma hora. Então, nossos dois casamentos desmoronaram. Consultei um advogado de divórcio e estou me preparando para dar entrada nos papéis. A gravidez complica as coisas legalmente. No nosso estado, um bebê nascido no casamento é presumido como meu, mas meu advogado e eu temos um plano para garantir que não serei responsabilizado por uma criança que não é minha. Provavelmente faremos um teste de DNA formal, possivelmente até antes do nascimento, para documentar a paternidade para o registro. Salvo algum milagre imprevisto, não vejo nenhum caminho onde eu continue com minha esposa. A confiança foi completamente quebrada. Não consigo superar isso. Estou lidando com a situação. Em alguns momentos, estou bem, focado nas crianças ou no trabalho. Em outros momentos, a raiva e a tristeza batem forte. Estou fazendo terapia, o que ajuda um pouco. Meu foco é garantir que as crianças fiquem bem. Lidaremos com a guarda compartilhada à medida que avançarmos, mas vou cuidar disso quando chegar a hora. Minha esposa ainda está me implorando para lhe dar outra chance, mas não consigo perdoá-la.
Só falo com ela sobre assuntos práticos e sobre as crianças agora. Nossas famílias sabem da situação básica e estão me apoiando. É uma bagunça dolorosa, mas pelo menos as mentiras acabaram, e a verdade veio à tona. Daqui para frente, minha prioridade é proteger e estar presente para meus filhos. Estou determinado a protegê-los o máximo possível de toda essa bagunça. Passaram-se 3 meses desde que tudo desmoronou, e hoje recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era a Mary, a ex-esposa do John, chorando do outro lado da linha. Ela descobriu que está grávida também. 3 meses. Exatamente na mesma época que minha ex-esposa engravidou. Quando ela me contou, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés pela segunda vez. John não apenas destruiu meu casamento, ele estava traindo a própria esposa com múltiplas mulheres ao mesmo tempo. Mary estava em pânico total, dizendo que não sabia o que fazer, que não tinha como sustentar outro filho sozinha, especialmente agora que está divorciando do John. Fiquei tão revoltado que comecei a tremer. Esse desgraçado não só fudeu com minha vida, mas também estava espalhando suas sementes pela vizinhança toda como se fosse algum tipo de garanhão. E o pior é que provavelmente há mais mulheres que ainda não sabemos. Quantas outras ajudas de vizinho ele ofereceu enquanto Mary estava fora? Decidi que precisava confrontar John diretamente. Não consegui me controlar. Fui até a casa onde ele está morando agora, um apartamento vagabundo do outro lado da cidade. Quando ele abriu a porta, a primeira coisa que fiz foi acertá-lo com um soco direto no nariz. Ele caiu no chão sangrando, gritando que eu estava louco. Louco? Gritei. Você destruiu 2 famílias, seu filho da puta. E ainda tem coragem de se fazer de vítima? Ele tentou se levantar, mas eu o empurrei de volta. Mary está grávida também, seu pedaço de merda. Quantas mais? Quantas outras mulheres você estava comendo enquanto fingia ser um vizinho prestativo? John ficou pálido quando mencionei Mary. Ele começou a gaguejar, dizendo que não sabia, que foi só uma vez com ela também. Mentira. Eu podia ver nos olhos dele que ele sabia exatamente o que tinha feito. Esse cara é um predador sexual que aproveitou da vulnerabilidade das mulheres da vizinhança. Saí de lá com os nós dos dedos sangrando, mas me sentindo um pouco melhor. Pelo menos ele vai carregar algumas marcas físicas do que fez, mesmo que seja temporário. O que me deixa mais furioso é pensar em como ele planejou tudo isso. Ele não machucou o ombro por acidente, tenho certeza de que foi tudo calculado para que as mulheres da vizinhança viessem ajudar enquanto as esposas estavam fora. Quando voltei para casa, as crianças estavam na escola, então tive um tempo para processar tudo. Liguei para meu advogado e contei sobre Mary. Ele disse que isso na verdade pode ajudar meu caso, mostrando um padrão de comportamento predatório do John. Também significa que minha ex-esposa foi vítima de um manipulador serial, o que não diminui a traição, mas pelo menos explica como ela foi enganada. Mas isso não muda nada para mim. Ela ainda escolheu trair. Ela ainda escolheu mentir para mim por meses. Ela ainda escolheu colocar em risco nossa família por alguns momentos de prazer com aquele verme. O fato de ela ter sido manipulada não apaga suas próprias decisões. Na semana seguinte, descobri que havia uma terceira mulher. Sandra, que mora 3 casas abaixo. Ela também está grávida, mas o marido dela ainda não sabe que não é o pai biológico. Ela me procurou em pânico depois de ouvir os rumores sobre John. Aparentemente, ela também ajudou ele com alguns reparos domésticos enquanto o marido estava em uma viagem de negócios. 3 mulheres. 3 gravidezes. Todas na mesma época. Esse filho da puta transformou nossa vizinhança inteira em seu harém pessoal. E o que me deixa mais doente é imaginar como ele deve ter rido de nós, maridos trabalhadores, enquanto estava fodendo nossas esposas em nossas próprias casas. Contei para Sandra que ela precisa contar a verdade para o marido dela antes que seja tarde demais. Não posso deixar outro homem ser enganado como eu fui. Ela implorou para eu não contar, dizendo que o casamento dela é diferente, que eles podem superar isso. Mas eu vi o mesmo desespero nos olhos dela que vi nos da minha ex-esposa. Esse ciclo de mentiras precisa parar. Minha ex-esposa descobriu sobre as outras mulheres e veio até minha casa chorando, dizendo que agora entende que foi manipulada, que John aproveitou de sua vulnerabilidade. Ela implorou novamente para tentarmos consertar nosso casamento, dizendo que agora que a verdade sobre John veio à tona, podemos começar de novo. Eu a encarei com a mais pura frieza e disse: você acha que o fato de você ter sido uma idiota manipulada muda alguma coisa? Você ainda abriu as pernas para outro homem. Você ainda mentiu para mim todos os dias. Você ainda carrega a criança de outro homem e tentou me fazer acreditar que era minha. John pode ser um predador, mas você ainda fez suas escolhas. Ela saiu chorando, e parte de mim se sentiu mal. Mas a parte maior de mim sente que ela merece toda a dor que está sentindo agora. Ações têm consequências, e ela está aprendendo isso da maneira mais difícil. O teste de DNA confirmou o que todos já sabíamos: o bebê não é meu. É do John.
Minha ex-esposa está grávida de 7 meses agora, e ver a barriga dela crescendo é como uma punhalada constante. Toda vez que vejo ela durante as trocas de guarda das crianças, sou lembrado da traição. As crianças finalmente descobriram a verdade. Meu filho de 8 anos me perguntou por que mamãe não mora mais conosco, e por que ela está com uma barriga grande. Eu tentei explicar da maneira mais suave possível, mas ele é inteligente. Ele entendeu que mamãe fez algo errado e que o bebê não é meu irmãozinho. Minha filha de 6 anos ainda não entende completamente, mas ela percebe que alguma coisa está muito errada. Ela chora às vezes perguntando quando mamãe vai voltar para casa. É de partir o coração, e eu culpo minha ex-esposa por cada lágrima que essas crianças derramam. O divórcio está sendo finalizado, e meu advogado conseguiu garantir que eu não serei responsável financeiramente pela criança do John. Vou ter a guarda primária das crianças, já que minha ex-esposa está num estado emocional muito instável para cuidar delas adequadamente. Ela pode vê-las nos fins de semana, supervisionada por enquanto. John desapareceu. Simplesmente sumiu da cidade depois que as 3 gravidezes vieram à tona. Deixou 3 mulheres grávidas e 3 famílias destruídas para trás. Ouvi dizer que ele se mudou para outro estado, provavelmente para recomeçar seu jogo predatório em uma nova vizinhança. Homens como ele nunca mudam. Mary perdeu o bebê no 5º mês. Complicações da gravidez, mas eu suspeito que o estresse de toda a situação contribuiu. Ela está arrasada, mas pelo menos não terá que lidar com criar o filho daquele verme. Sandra contou para o marido, e surpreendentemente, ele decidiu ficar com ela e criar a criança como sua. Não sei se ele é um santo ou um idiota. Minha ex-esposa ainda está grávida e vai dar à luz em breve. Ela me ligou ontem perguntando se eu quero estar presente no nascimento. Ri na cara dela. Por que eu iria querer ver o produto físico da traição dela vindo ao mundo? Esse bebê é um lembrete constante de como ela destruiu nossa família. Ela está morando sozinha agora, já que a irmã dela se cansou do drama. Está trabalhando em um emprego de merda porque teve que sair do emprego anterior devido ao estresse. Não tenho pena nenhuma dela. Ela cavou sua própria cova. Às vezes, quando estou deitado na cama à noite, penso em como minha vida seria diferente se eu nunca tivesse feito aquela vasectomia em segredo. Se eu tivesse sido honesto sobre não querer mais filhos, se tivéssemos tido essa conversa difícil, talvez ela nunca tivesse se sentido negligenciada o suficiente para procurar atenção em outro lugar. Mas então eu me lembro que isso é besteira. Pessoas decentes não traem, não importa o quão negligenciadas se sintam. Pessoas decentes conversam, procuram terapia, ou saem do casamento antes de procurar outro homem. Ela fez as escolhas dela, e agora tem que viver com as consequências. Foram 6 meses desde o nascimento do bebê, e hoje foi a primeira vez em muito tempo que consegui acordar sem aquela sensação de peso no peito. Não sei se é progresso real ou apenas um dia melhor, mas vou aceitar essa pequena vitória. Comecei a fazer terapia regularmente 3 meses atrás. No início, eu resistia muito à ideia. Achava que era coisa para pessoas fracas, que eu conseguiria lidar sozinho com tudo isso. Meu orgulho masculino não queria admitir que precisava de ajuda profissional para processar o que havia acontecido. Mas as crianças começaram a notar meus momentos de raiva e tristeza, e percebi que meu estado emocional estava afetando elas também. Dr. Martinez, meu terapeuta, é um homem de uns 50 anos que passou por um divórcio similar há uma década. Ele não fica tentando me fazer perdoar minha ex-esposa ou fingir que está tudo bem. Em vez disso, ele me ajuda a entender que a raiva que sinto é válida, mas que não pode ser o combustível da minha vida para sempre. A raiva é como segurar uma brasa quente com a intenção de jogá-la em alguém. Você é quem se queima. Ele disse numa sessão recente. Uma das coisas mais difíceis que aprendi na terapia é que eu também tenho responsabilidade nessa história. Não pela traição, isso foi escolha dela, mas pela comunicação falha que existia no nosso casamento. Quando tomei a decisão de fazer a vasectomia em segredo, eu estava evitando uma conversa difícil. Estava tomando uma decisão unilateral sobre nosso futuro reprodutivo porque não queria lidar com o conflito. Dr. Martinez me fez perceber que meu padrão sempre foi evitar confrontos difíceis no casamento. Quando minha ex-esposa expressava o desejo de ter mais filhos, em vez de sentar e ter uma conversa honesta sobre por que eu não queria, eu simplesmente mudava de assunto ou dizia, vamos ver. Ela interpretava isso como possibilidade, enquanto eu já tinha decidido internamente que não queria mais filhos. Isso não justifica a traição, mas me fez entender que eu preciso aprender a ser mais direto e honesto em relacionamentos futuros. Se algum dia eu decidir me relacionar novamente, preciso ser capaz de ter conversas difíceis de frente, mesmo quando é desconfortável. As crianças têm sido minha maior motivação para melhorar. Meu filho, que agora tem 9 anos, começou a fazer algumas perguntas mais profundas sobre relacionamentos e confiança. Semana passada, ele me perguntou, pai, como a gente sabe se pode confiar nas pessoas? Foi uma das perguntas mais difíceis que já tive que responder. Sentei com ele e tentei explicar que a maioria das pessoas é confiável, mas que às vezes as pessoas fazem escolhas ruins que machucam quem elas amam.
Disse que isso não significa que devemos desconfiar de todo mundo, mas que devemos prestar atenção nas ações das pessoas, não apenas nas palavras. Também expliquei que quando cometemos erros, o importante é assumir responsabilidade e tentar consertar. Minha filha de 7 anos tem lidado com a situação de forma diferente. Ela desenha muito agora, desenhos de nossa família, sempre com apenas nós três. Quando pergunto sobre a mamãe nos desenhos, ela diz que mamãe está numa casa diferente agora. Levei alguns dos desenhos dela para mostrar ao Dr. Martinez, e ele disse que ela está processando a mudança da forma dela, que é normal e saudável. Estabeleci uma rotina nova com as crianças que nos dá estabilidade. Acordamos todos os dias às 7, tomamos café juntos, sem celular, sem televisão, apenas conversando sobre os planos do dia. Eu aprendi a cozinhar melhor porque queria que elas sentissem que nossa casa ainda é um lar, mesmo sendo diferente agora. Às terças e quintas, fazemos as tarefas de casa juntos, transformando em uma espécie de jogo. Fins de semana, sempre planejamos uma atividade, parque, cinema, biblioteca, ou apenas um piquenique no quintal. Voltei a fazer exercícios regularmente. Não para ficar em forma para impressionar alguém, mas porque descobri que a atividade física me ajuda a processar a raiva de forma saudável. Acordo uma hora mais cedo e corro no parque perto de casa. Esses 40 minutos sozinho, apenas eu e meus pensamentos, se tornaram sagrados para mim. É quando processo os eventos do dia anterior e me preparo mentalmente para o que está por vir. Também voltei a ler, algo que havia abandonado há anos por causa da correria da vida. Dr. Martinez recomendou alguns livros sobre perdão, não perdoar para beneficiar quem nos machucou, mas perdoar para nos libertarmos do peso do ressentimento. Ainda estou lutando com esse conceito, mas entendo intelectualmente que carregar essa raiva está me consumindo mais do que está afetando minha ex-esposa. Um dos momentos mais difíceis recentes foi quando minha ex-esposa me ligou chorando, dizendo que estava se sentindo sozinha e deprimida. Por um instante, meu instinto foi consolá-la, como eu fazia durante nossos 10 anos de casamento. Mas então me lembrei de tudo o que aconteceu e consegui manter os limites que estabeleci. Disse a ela gentilmente que ela precisa buscar ajuda profissional, que eu não posso ser seu apoio emocional depois de tudo o que aconteceu. Essa conversa me mostrou que estou realmente mudando. Alguns meses atrás, eu teria explodido de raiva ou teria cedido à culpa e tentado ajudá-la. Agora consegui responder com firmeza, mas sem crueldade. É um progresso pequeno, mas significativo. Comecei a participar de um grupo de apoio para homens que passaram por divórcios traumáticos. No início, eu achava que seria constrangedor dividir minha história com estranhos. Mas descobri que falar sobre o que aconteceu com pessoas que entendem é liberador. Tem um cara lá, Roberto, que passou por algo similar, descobriu que a esposa tinha um relacionamento de 2 anos com o chefe dela. Ouvir como ele reconstruiu sua vida me dá esperança. Roberto me disse algo que ficou na minha cabeça: o contrário do amor não é ódio, é indiferença. Quando você conseguir olhar para sua ex-esposa e sentir indiferença em vez de raiva ou dor, você saberá que se curou. Ainda não cheguei lá, mas consigo ver que é possível. Uma das mudanças mais importantes que fiz foi em relação ao meu trabalho. Percebi que eu usava as longas horas no escritório como fuga dos problemas em casa, mesmo antes da traição. Agora estabeleci limites claros, saio às 5 da tarde, não importa o que esteja acontecendo. Meu chefe inicialmente não gostou, mas minha produtividade durante o horário de trabalho melhorou porque estou mais focado. Também comecei a cuidar melhor da casa. Antes, minha ex-esposa fazia a maior parte das tarefas domésticas, e eu apenas ajudava quando solicitado. Agora entendo que cuidar do lar é responsabilidade de todos que moram nele. Ensinei as crianças a cuidar de seus próprios quartos, e elas se orgulham de manter tudo organizado. É uma pequena lição sobre responsabilidade pessoal que espero que levem para a vida. Financeiramente, a situação está estabilizando. O divórcio foi caro, mas agora que tudo está finalizado, consigo planejar melhor o orçamento. Abri contas de poupança separadas para a faculdade das crianças e estou contribuindo regularmente. Quero que elas tenham as oportunidades que merecem, independentemente dos erros que os adultos na vida delas cometeram. Um dos aspectos mais surpreendentes da minha recuperação foi descobrir partes de mim mesmo que eu havia perdido durante o casamento. Voltei a tocar violão, algo que abandonei há anos. As crianças adoram quando toco para elas antes de dormir. Também redescobri meu amor por cozinhar, não apenas preparar refeições por necessidade, mas realmente experimentar receitas novas e criar momentos especiais ao redor da mesa. Minha perspectiva sobre relacionamentos mudou completamente. Não estou pronto para namorar, e talvez não esteja por um bom tempo. Mas quando chegar essa hora, sei que serei uma pessoa diferente. Mais comunicativo, mais presente, mais disposto a ter conversas difíceis quando necessário. Também sei que nunca mais vou ignorar sinais de alerta ou evitar confrontos importantes. As visitas das crianças à mãe têm sido complicadas, mas estamos encontrando um ritmo. Elas voltam confusas às vezes, especialmente quando veem o bebê. Minha filha uma vez me perguntou por que ela não pode ter um irmãozinho que mora conosco.
Expliquei da melhor forma possível que às vezes as famílias mudam de forma, mas que nosso amor por elas nunca muda. Dr. Martinez me ajudou a entender que meu papel não é proteger as crianças de toda dor ou confusão, mas ajudá-las a processar essas emoções de forma saudável. Elas precisam aprender que a vida às vezes é complicada e dolorosa, mas que sempre há formas de seguir em frente e encontrar felicidade novamente. Hoje, olhando para trás, consigo ver o quanto cresci nestes últimos meses. Não estou feliz com o que aconteceu, nunca vou estar. Mas estou em paz com o fato de que não posso mudar o passado, apenas influenciar o futuro. Minha ex-esposa fez as escolhas dela, e agora eu estou fazendo as minhas. Escolho focar nas crianças, na minha saúde mental, e em construir uma vida que tenha significado e propósito, mesmo sendo diferente do que eu havia planejado. O futuro ainda é incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso enfrentá-lo com confiança. 2 anos se passaram desde que tudo começou, e hoje é o dia da formatura do ensino fundamental do meu filho. Sentado na arquibancada do ginásio da escola, observando-o receber seu diploma, sinto uma mistura de orgulho e melancolia que não conseguiria explicar para ninguém que não passou por algo similar. Minha filha está ao meu lado, agora com 9 anos, desenhando em seu caderninho como sempre faz quando precisa se manter ocupada. Ela desenhou nossa família hoje de manhã, ela e o irmão, mas desta vez incluiu outras pessoas, e minha mãe, meu irmão, e até mesmo nossa vizinha idosa, Dona Carmen, que se tornou uma espécie de avó adotiva para elas. O desenho mostra como nossa definição de família se expandiu de formas que eu nunca imaginei. O crescimento das crianças tem sido notável. Meu filho se tornou mais maduro e responsável, talvez mais do que deveria para sua idade. Ele me ajuda com as tarefas domésticas sem que eu peça, e às vezes o pego cuidando da irmã de uma forma quase parental. Isso me preocupa um pouco, não quero que ele sinta que precisa ser o homem da casa além de ser uma criança. Dr. Martinez e eu temos trabalhado nisso nas nossas sessões, que agora são mensais em vez de semanais. Minha filha floresceu de uma maneira inesperada. Ela começou aulas de dança no ano passado e descobriu uma paixão e talento naturais. Ver ela dançar é como assistir alguém se expressar em sua linguagem nativa. A dança se tornou sua forma de processar emoções que ainda não tem palavras para descrever. Sua professora disse que ela tem um dom especial para contar histórias através do movimento. A situação com minha ex-esposa se estabilizou em uma rotina previsível, embora distante. Ela tem um bebê, um menino que agora está caminhando e falando algumas palavras. As crianças o visitam a cada 2 semanas, e embora inicialmente fosse doloroso para mim pensar nelas brincando com o meu irmão, aprendi a aceitar essa realidade. Elas merecem ter um relacionamento com a mãe, e não é meu papel interferir nisso, desde que estejam seguras e felizes. Minha ex-esposa nunca se recuperou completamente da depressão pós-parto combinada com o trauma do divórcio. Ela trabalha meio período em um escritório de contabilidade e luta financeiramente. Não sinto prazer em suas dificuldades, isso teria acontecido há 1 ano, mas também não sinto compaixão o suficiente para querer ajudar. É uma indiferença que Dr. Martinez diz ser saudável. Ela fez suas escolhas e está vivendo as consequências. John nunca voltou. Soubemos através de conhecidos em comum que ele se mudou para o Oregon e está trabalhando em construção. As outras mulheres seguiram com suas vidas de formas diferentes. Mary se mudou para mais perto da família dela no interior e parece estar reconstruindo sua vida lentamente. Sandra e o marido se separaram eventualmente, ele tentou, mas não conseguiu superar a situação. Ela criou o filho sozinha por um tempo antes de conhecer um homem que a aceitou com a criança. O mais surpreendente para mim foi descobrir que não sou a única vítima que John deixou para trás. No ano passado, recebi uma ligação de uma mulher de outra cidade perguntando sobre ele. Aparentemente, ele havia feito a mesma coisa lá, várias mulheres, várias gravidezes, várias famílias destruídas. Existe um padrão claro de comportamento predatório que vai além do que aconteceu na nossa vizinhança. Essa descoberta foi estranhamente libertadora para mim. Confirmou que não foi nada pessoal contra mim ou minha família. Somos apenas mais algumas vítimas de alguém que não tem capacidade para relacionamentos genuínos ou responsabilidade moral. De certa forma, isso me ajudou a parar de procurar explicações ou tentar entender por que isso aconteceu conosco especificamente. Em termos profissionais, minha carreira decolou de forma inesperada. A disciplina e o foco que desenvolvi durante o período mais difícil se traduziram em melhor desempenho no trabalho. Recebi uma promoção no ano passado e agora lidero uma pequena equipe. Meus colegas comentam sobre como me tornei um líder mais empático e compreensivo. Experiências difíceis, quando processadas adequadamente, realmente podem nos tornar pessoas melhores. Financeiramente, estamos estáveis e até prósperos. As contas de poupança das crianças crescem constantemente, e consegui quitar a hipoteca da casa mais cedo do que planejado. Há uma segurança em saber que construí uma base sólida para nós 3, independentemente do que o futuro possa trazer. Sobre relacionamentos amorosos, ainda não estou completamente pronto, mas já não descarto a possibilidade como fazia no início. Há alguns meses, comecei a conversar com Sarah, a bibliotecária da escola das crianças.
Ela é divorciada também, tem uma filha da idade da minha, e há uma facilidade natural na nossa comunicação. Não estamos namorando oficialmente, mas saímos algumas vezes para café enquanto as crianças estavam na escola. Ela entende os desafios de ser pai solteiro e não pressiona por nada além do que estou pronto para dar. O que mais me impressiona sobre Sarah é sua honestidade direta. Quando perguntei sobre seu divórcio, ela me contou a verdade completa sem tentar se pintar como vítima ou vilã. Seu ex-marido era viciado em jogos e perdeu as economias da família várias vezes antes dela finalmente sair. Ela assumiu sua parte na demora em tomar essa decisão difícil. Essa capacidade de autorrefletir e assumir responsabilidade é algo que valorizo muito agora. As crianças gostam dela, o que é importante para mim. Elas não sabem que há qualquer potencial romântico entre nós. Para elas, ela é apenas a bibliotecária legal que sempre tem recomendações de livros interessantes e que às vezes toma café conosco. Se algo se desenvolver entre nós, será muito gradualmente e com total transparência. Uma das mudanças mais significativas em mim é que me tornei radicalmente honesto em todas as minhas relações. Com as crianças, explico situações difíceis de forma apropriada para a idade delas, mas sem mentir ou inventar histórias fantasiosas. Com amigos e colegas, sou direto sobre minhas limitações e necessidades. Com Sarah, tenho conversas abertas sobre meus medos, esperanças e o processo de cura pelo qual ainda estou passando. Essa honestidade às vezes é desconfortável, mas é libertadora. Não tenho que lembrar de versões diferentes da verdade para pessoas diferentes, não tenho que fingir estar bem quando não estou, e não tenho que esconder partes de mim mesmo para ser aceito. As pessoas que ficam na minha vida são aquelas que me aceitam como sou, bagagem emocional e tudo mais. Dr. Martinez e eu discutimos recentemente sobre o conceito de crescimento pós-traumático. Ele explica que algumas pessoas não apenas se recuperam de experiências traumáticas, mas saem delas como versões mais fortes e sábias de si mesmas. Acredito que isso aconteceu comigo. Não estou feliz que a traição aconteceu, mas sou grato pelas lições que aprendi e pela pessoa em que me tornei. Minha relação com as crianças é mais profunda e autêntica agora. Antes, eu era um pai presente fisicamente, mas emocionalmente estava sempre meio distraído com trabalho ou outras preocupações. Agora, quando estou com elas, estou realmente presente. Ouço suas preocupações, celebro suas conquistas pequenas e grandes, e criei um ambiente onde elas se sentem seguras para expressar qualquer emoção. Elas aprenderam que os adultos às vezes cometem erros grandes, que as famílias podem mudar de forma inesperada, mas que o amor genuíno permanece constante. Essas são lições difíceis para crianças, mas que as prepararão melhor para os desafios da vida adulta. Olhando para o futuro, vejo possibilidades que não conseguia imaginar há 2 anos. Talvez Sarah e eu desenvolvamos algo mais sério. Talvez não, mas ainda assim teremos uma amizade valiosa. As crianças continuarão crescendo e se tornando pessoas incríveis, com ou sem mais mudanças familiares. Minha carreira continuará evoluindo, e talvez eu tenha oportunidades de mentorizar outros homens passando por situações similares. Uma coisa que sei com certeza é que nunca mais vou tomar decisões importantes por medo de conversas difíceis. Se algo me incomoda em um relacionamento, vou falar sobre isso diretamente. Se tenho dúvidas ou preocupações, vou expressá-las em vez de deixá-las fermentar em silêncio. A comunicação honesta pode ser desconfortável no momento, mas previne muito sofrimento no futuro. Também aprendi que não posso controlar as ações de outras pessoas, apenas as minhas próprias reações a elas. Minha ex-esposa fez as escolhas dela, John fez as dele, e eu fiz as minhas. No final, só posso ser responsável por minha própria integridade e pelas decisões que tomo todos os dias. Quando a cerimônia termina e vamos almoçar para comemorar, meu filho me pergunta se eu estou orgulhoso dele. Mais do que você pode imaginar, respondo, e é a pura verdade. Não apenas por suas notas ou pela formatura, mas por como ele navegou por essa fase difícil da nossa vida familiar com maturidade e graça. Neste restaurante, observando minhas 2 crianças rirem e conversarem sobre seus planos para o verão, sinto algo que não sentia há muito tempo em uma paz genuína com um presente otimismo cauteloso sobre o futuro. Não é a vida que eu havia planejado, mas é uma vida boa e significativa. A traição quase me destruiu, mas no final, me ensinou lições valiosas sobre resiliência, honestidade, e o que realmente importa. Minha ex-esposa pode ter quebrado nossa família original, mas não conseguiu quebrar meu espírito ou minha capacidade de amar. E essa, talvez, seja a maior vitória de todas. O futuro permanece incerto, como sempre foi. Mas agora enfrento essa incerteza com confiança, sabendo que posso lidar com qualquer coisa que vier, desde que mantenha meus valores e prioridades claros. As crianças e eu construímos algo novo e belo dos escombros do que foi destruído, e isso é mais do que suficiente.